Chernobyl do Sertão. Vamos lá. 10 minutos. Boa tarde a todos. Como o professor Eduardo falou, né, o tema da minha pesquisa CESO 137 é a utilização das artes como manifesto social, cultural e histórico, uma análise da série de obras CESO 137, Rua 57, Ciron Franco. E a pesquisa foi orientada junto ao professor Dr. Eduardo José Reinato, que inclusive está na sala. Bom, começando a pesquisa, nós temos que apresentar os principais pontos que foram abordados dentro da pesquisa. Inicialmente, a gente trabalhou sobre a questão da teatralidade, que é um termo utilizado pelo Gonçalves, que ele apresenta que as performances culturais elas estão presentes referenciando as questões dos conflitos sociais, as desigualdades sociais, apresentando também sobre todo o contexto e apresentando uma forma de memória e resguardo cultural e histórico, porque a gente percebe que quando trabalhamos sobre a questão do Césio, é uma questão que vem sendo esquecida ao longo do tempo e as performances elas têm esse papel de preservação da memória cultural. Além disso, nós apresentamos também a questão da formação do Estado de Goiás, para que possamos compreender um pouco sobre as questões da desigualdade, e nós percebemos que os principais pontos de formação do Estado estão interligados entre a questão econômica e política. E dentro dessa questão, os grupos sociais marginalizados, eles eram excluídos da história. E com o passar do tempo, a nova historiografia ela vai trabalhar com esses novos grupos sociais que eram excluídos. E as performances culturais também têm esse papel de trazer essa abordagem dos novos grupos sociais. Além disso, a gente utilizou também a questão do Chartier, que é o livro dele trabalha sobre história cultural, e ele aborda sobre a questão dos cordéis, que são um elemento utilizado como uma forma de memória cultural e de trazer também esse resguardo da memória da população da história cultural. Então, nessa questão, nós temos como os dois objetivos. O objetivo geral, que é analisar as obras do Ciron Franco, da série CESO 137, do ponto de vista da história cultural, e os objetivos específicos, que é contextualizar o contexto social e histórico da formação de Goiânia, elencar as desigualdades sociais presentes na sociedade, analisar o contexto do Ocidente através das questões performáticas e culturais, descrever os elementos contidos nas pinturas, além de promover a reflexão e a preservação da memória através dos aspectos teatrais, artísticos e históricos. O método que nós utilizamos, inicialmente nós utilizamos o método bibliográfico, escolhemos as fontes que nós iríamos utilizar, foi feita uma conversa, uma discussão entre eu e o meu orientador, e essas fontes eram artigos que trabalhavam sobre o acidente com o CESO 137, além da performance cultural do Ciron Franco. Utilizamos também as análises das obras do Ciron Franco, da coleção CESO 137, analisando as principais elementos que ele utilizou nas pinturas. Outra questão também que nós fizemos foi a apresentação no primeiro colóquio de História e Arqueologia e na Semana Científica de História. E o tema da apresentação foi CESO 137, Representações Culturais das Tragédias, uma análise aos excluídos de Goiânia, onde foi apresentado parte da pesquisa. E, por fim, nós utilizamos, então, a análise das obras do Ciron Franco, que foram escolhidas 4 obras para fazer essa análise. Então, a primeira obra que nós analisamos foi a obra Metamorfose, do ano de 1970. Essa obra é uma obra que refere à ditadura militar. O Ciron Franco ele apresenta muito dessa questão da ditadura militar. Nós percebemos que há figura humana e há essa personificação de animais que representa esse processo de metamorfose, onde o ser humano sai de si e transforma em um animal, representando também essa questão da brutalidade presente na ditadura militar. Outro elemento que nós utilizamos também foi essa obra de arte que é da série CESO 137, que é uma obra que utiliza do cimento, e essa questão da marreta, ela foi comentada também entre eu e meu orientador. A marreta ela pode tanto representar o progresso como um elemento, uma ferramenta de trabalho, né, na vida social, mas pode representar também um elemento de retrocesso, quando os catadores acabam rompendo a cápsula do CESO 137.
E então essa marreta ela tem diversas simbologias. Então nós ficamos entre essas duas simbologias nessa análise dessa obra. Outra obra também que nós analisamos foi essa obra Primeira Vítima, de 1987, e um dos aspectos que foi possível observar é que o Cyrano Franco ele utiliza essa interligação entre a vida e a morte. As cores brancas elas podem representar a morte, esse presságio de morte entre as vítimas do acidente, e as cores marrom podem representar também a vida, né? Esse processo de interligação entre a vida e a morte que é presente nas obras dele. E essa primeira obra aqui, ela representa uma das primeiras vítimas do acidente. Ele faz inclusive um processo temporário através das obras, como uma via crucis, representando todo o contexto do acidente através das obras e pinturas feitas nessa coleção. E por último, nós temos essa imagem, essa pintura, que não tem nome, ela foi de 1987, e na nossa análise nós percebemos que essas imagens representam tanto as vítimas, essa imagem pode representar também a primeira vítima, a Lady das Neves, que foi uma das mais contaminadas no acidente. Nós percebemos que há imagens de animais, uma casa, de pessoas que estão sendo encaixotadas, como uma forma mesmo de representar essa memória das vítimas que está sendo carregada. E aqui nós podemos perceber essa imagem de um cilindro sendo carregado provavelmente pelos técnicos da SCNEM, né, que era responsável pela descontaminação do local onde foi contaminado, e é exatamente isso que o Cyrano Franco queria representar, que a memória das vítimas estava sendo esquecida, estava sendo levada através dessa retirada dos objetos e dos pertences, esse processo de descontaminação, que é um aspecto muito utilizado, esse aspecto entre o trágico e também representando os sentimentos das vítimas. Todo o contexto social e histórico do acidente é representado também com essas obras. Bom, e podemos compreender então, na nossa conclusão, que diante do exposto podemos compreender que o acidente com o César 137 trouxe diversos malefícios, principalmente para as vítimas, onde as artes plásticas promovem a abordagem e a representação de aspectos que antes foram apagados, onde através das obras de Cyrano Franco observa-se diferentes aspectos do acidente que antes foram excluídos, representando sentimentos, buscando preservar a memória e romper preconceitos. E essas foram algumas referências que eu utilizei na nossa pesquisa. Nós utilizamos as pinturas que foram feitas pelo Cyrano Franco, também de alguns textos que falavam sobre o acidente, sobre as performances do Cyrano, e também nós utilizamos o livro do Chartier. Bom, pessoal, é isso. Qualquer dúvida, caso queiram falar comigo, vocês podem entrar em contato com esses pelo e-mail e pelo Instagram. É isso. Muito bom, muito obrigado, Verônica, muito interessante. Você fazendo o papel de historiadora também, apontando que a sociedade quer apagar, esquecer e Eu estava gravando para ver se